A macro-região integrada em tempo real na Janela da Notícia. Fernando Lima ao vivo, direto de Franca. Fernando, qual que é a movimentação hoje aí no pronto-socorro Álvaro Azuz, local que atende as pessoas aí com Covid-19? Movimentação extremamente tranquila, viu, André? Na verdade, fazia tempo que a gente não registrava um movimento tão tranquilo igual ao que está hoje. O Marcos Santana vai mostrar aí para vocês que estão nos acompanhando. Eu contei apenas 15 pacientes, André. Esse é, sem dúvida, um dos menores movimentos que nós já registramos nesse quase um ano de cobertura da pandemia aqui na nossa macro-região. Alguns dias, vocês devem se lembrar, a gente mostrou até mais de 100 pessoas por aqui. Em alguns dias o movimento era menor, mas se manteve nessa média por muito tempo. No pico da pandemia, por exemplo, lá nos meses de agosto, setembro e outubro do ano passado. Só que em novembro, André, essa média de movimento ela começou a ficar menor por aqui. Mas aí, mais uma vez, passou a subir, como vocês devem se lembrar, nessas últimas semanas, o movimento era realmente muito grande. Mas agora, felizmente, parece estar aí se estabilizando, mais uma vez, de uma forma bastante tranquila. Isso, é claro, é muito positivo, afinal, este aqui é o termômetro da Covid-19 aqui em Franca. E só para lembrar, André, isso também é muito importante, essa entrada principal aqui do Álvaro Azuz, ela é exclusiva para pacientes que estão com sintomas suspeitos de contaminação da Covid-19, que são aqueles sintomas respiratórios principalmente. Os casos clínicos, as pessoas que estão com outros tipos de sintoma, elas devem entrar ali pela entrada lateral, que foi montada exclusivamente para isso. Quem conhece Franca sabe, quem vem aqui pela Avenida Chico Júlio, é muito fácil, vocês vão ver uma estrutura montada ali. Ali é exclusivo para casos clínicos. Isso é importante a gente destacar, porque eu vi o Samuel dizendo que aí em Ribeirão Preto muitas pessoas ainda confundem. Aqui a situação é a mesma, viu, André? A gente inclusive registrou algumas reclamações, algumas pessoas disseram que não tem nenhuma identificação aqui, dizendo que é exclusivo para Covid e ali dizendo que é para casos clínicos. A gente cobrou a Prefeitura de Franca a respeito disso, isso já tem cerca aí de 15 dias. Eles disseram que iriam providenciar, mas olha, infelizmente, até hoje ainda está do mesmo jeito. A gente deixa aí também, então, um alerta para a Prefeitura para que providencie logo essa sinalização aqui, é muito importante para os pacientes, André. Quanto mais orientação tiver, melhor, né, Fernando? E eu já aproveito para orientar também que, então, o pronto-socorro continua atendendo os outros casos, né, outros problemas de saúde, mas o pessoal também pode procurar a UPA lá do Anitta e também a UPA do Jardim Aeroporto. Fernando, já vamos então direto para os últimos dados, não é, que a Secretaria da Saúde divulga aí para vocês. Vamos lá, André. Ontem, infelizmente, foi registrada mais uma morte causada pela Covid-19 aqui em Franca. Trata-se de uma mulher idosa de 71 anos que estava internada e que tinha comorbidades. A cidade chegou agora a um total de 301 óbitos. Ontem foram registrados ainda mais 90 casos positivos do coronavírus aqui em Franca e o total de casos chegou agora a 17.121. Mas é importante a gente destacar também, André, que felizmente a média móvel de casos ela vem caindo aqui em Franca. Até algumas semanas ela passava, aliás, a casa dos 200, mas agora essa média está em 123 por dia. Isso, é claro, ainda está alto, mas é um dado positivo sim. Os pacientes recuperados são 11.614. Nas últimas 24 horas foram 462 casos de pacientes recuperados. É também uma notícia boa aqui para Franca. Em relação aos leitos, André, os leitos de UTI do SUS, eles são 42, dos quais 38 estão sendo usados. Agora, os particulares, eles são 26, dos quais 15 estão em uso. Isso deixa a cidade com uma taxa de ocupação de 77%. Mas é importante também lembrar, no primeiro giro eu destaquei, que serão abertos mais 5 leitos de UTI hoje. Eles devem entrar aí na contagem oficial, portanto essa taxa de ocupação deve diminuir ainda mais, o que colabora para amanhã, né, André, na classificação do governo do estado, para que Franca finalmente saia dessa fase vermelha. É com você. Essa é a nossa torcida, né, Fernando? Vamos aguardar, amanhã tem coletiva
toda sexta-feira, né, tradicional essa coletiva. Vamos aguardar se vai ter alguma atualização aqui para a nossa macro-região. Fernando, já aproveitando a sua presença aqui, daqui a pouco nós vamos destacar aquela reportagem falando da dificuldade, né? A gente já mostrou essa dificuldade aqui em Ribeirão, das entidades assistenciais que prestam um belíssimo trabalho junto à sociedade. Essas entidades aí de Franca também estão sofrendo demais, hein, Fernando? Com certeza, André, a conta não fecha, né? Porque essas entidades que realizam esse trabalho do terceiro setor, esse trabalho que muitas vezes era do poder público, mas elas acabam puxando aí essa responsabilidade. O que acontece, André? Por conta da pandemia, eles não puderam fazer eventos tradicionais, como, por exemplo, o berçário Dona Nina, eles têm lá o jantar dançante, que era uma importante arrecadação para eles, infelizmente eles não puderam fazer. E o que acontece? Ao contrário disso, a procura por ajuda nessas entidades, ela aumentou. O Dona Nina, por exemplo, as crianças não estão indo lá no local mais. Porém, eles distribuem cestas básicas para as famílias dessas crianças. São 220 por mês. E agora, André, eles não conseguem fechar as contas. Muitas vezes eles precisam aí de fazer empréstimos para conseguirem comprar e garantir essas cestas para essas famílias. Portanto, é uma dificuldade muito grande que eles estão passando. Uma esperança é a destinação do imposto de renda, que aqui em Franca tem um potencial de 10 milhões de reais. Mas os detalhes de como fazer essa destinação, como ajudar as entidades daqui de Franca e, é claro, também de toda a nossa macro-região, a gente exibe daqui a pouco na reportagem, André. É isso, Fernando. Vamos ajudar essas entidades, né, que fazem um belíssimo trabalho. Você já destacou isso, responsabilidade muitas vezes do governo. Quem faz essas entidades, e as entidades têm que ficar batendo canequinha lá na Câmara, pedindo ajuda de deputado para conseguir fechar as contas, quando o que precisava ter é um repasse digno. Mas se a gente pode ajudar, a gente vai ajudar, mostrando essa reportagem como as pessoas podem destinar parte do imposto de renda. Obrigado pelas suas informações, Fernando.